Vamos de cafezinho e conversas profundas? Ui. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Las apimentadas e los apimentados? Na verdade, de aguinha, porque eu já tomei muito café hoje. Estou aqui virado 220, já são 5 horas da tarde aqui. Então eu não posso estar tomando café, apesar de querer, porque eu amo café. Pra vocês verem como eu tô. Enfim, como sempre, hoje a gente vai falar das nossas histórias e depois ter as nossas conversas profundas e reflexivas sobre as histórias. Golinho de água, de aguita. Então, minha gente, essa história, ela é a primeira, ela vai ser a primeira de história romântica que eu tive assim que eu cheguei em Paris. E ela vai ser um pouco do spin-off de uma série de padrões que se seguiu depois. Teve muita humilhação nessa história. Eu poderia nomear essa história de dois jeitos. Manual prático de como implorar por amor, não faça. Ou o dia que eu fiz um pitch pra ser namorada de alguém e funcionou. Porque vocês vão ver, minha gente. Eu realmente fiz um pitch de vendas. E o pior de tudo foi que deu certo. Mais ou menos, né? Mas enfim, vou começar a história. Eu cheguei em Paris em agosto de 2019. E eu me lembro que, assim que eu cheguei... Não, eu tava na Alemanha antes. E eu não tinha ainda um lugar pra morar. 2 meses antes de vir pra Paris, eu não tinha um lugar pra morar. É super difícil arranjar apartamento aqui, mas eu consegui, com a glória do Senhor Jesus, através de um grupo de Facebook, um apartamento que estava disponível por 2 meses só, porque o dono ia alugar pra família, uma coisa dessa. Tava disponível por 2 meses, e depois de 2 meses, obviamente, eu precisava sair. Mas, melhor do que nada, eu ia ter um lugar pra morar, né? E eu pensei, beleza, nesses 2 meses eu acho outra coisa, eu acho outro apartamento pra morar. Beleza. Vim, tive que fazer uma entrevista com o meu roommate, na época, George, que hoje é um grande amigo, americano. Fiz a entrevista com ele, ele me aceitou, beleza, eu cheguei. Quando eu cheguei, George, ironicamente, estava saindo com uma brasileira. E eu perguntei a ele como ele conheceu essa brasileira, e ele me falou que tinha conhecido através de um aplicativo chamado Bumble, que na época eu não conhecia ainda. É um aplicativo de namoro normal, só que o conceito do Bumble é bem interessante, porque o conceito do Bumble é que as mulheres, bom, vocês devem saber, né? Mas as mulheres é que tem que dar o primeiro passo. Então, quando você dá um match, só a mulher pode falar primeiro. Eu amo isso. Mas, enfim, aí ele disse que conheceu a brasileira no Bumble e pra eu baixar e ver, né, o que ia acontecer. Baixei e foi quando eu conheci meu ex, que a gente vai nomear de Pedro. Ele era americano, então, mas o nome completamente diferente, mas a gente vai chamar de Pedro por questões de proteção de dados, né? Pra deixar a identidade do rapaz protegida. Enfim, conheci Pedro nesse aplicativo de namoro, Bumble, e nossa conversa já começou a fluir super bem. Ele tinha umas vibes assim um pouco alternativas, vibes esquerdomacho, que eu adoro. Um pouco alternativo, triste, escrevia poesia, gostava de músicas tristes. E eu também tava nessa vibe mais poética, de tristeza, de alternativa. Enfim, me conquistou. Ele adorava text. E ele é americano, a gente se falava inglês, então era bem melhor pra mim. Na época, o meu francês era bem básico. E eu sempre preferi falar inglês, até hoje, eu prefiro também. Então, eu, recém-chegado em Paris, conheci um americano, tava me sentindo num filme, né? A própria Emily in Paris, La Mandita in Paris. E aí, a gente se conheceu em setembro, nosso primeiro date foi maravilhoso, a gente foi comer sushi, depois foi pro Rio Sena, a gente ficou até tarde. Enfim, minha gente, eu tava assim, já, primeiro date, encantadíssima. Aí, beleza. Isso foi em setembro. Quando foi em outubro, que é meu aniversário, 27 de outubro, a gata é escorpiana. Quando foi em outubro, minha família veio me visitar pra comemorar meu aniversário. Arthur, meu irmão, o marido do meu irmão, Nicolas, e Carla, uma tia minha que mora na Alemanha. Vieram os 3 e ficaram lá no apartamento que eu morava com o Jorge. E nisso, Pedrito, também ficou com a gente no apartamento durante 4 dias seguidos. Ele não voltou pra casa, durante 4 dias ele ficou lá. Todo mundo junto e misturado num apartamento. Então, na minha cabeça, eu também já tava super apaixonada. Na minha cabeça eu disse, bom, acho que vai ser um relacionamento sério, né? Porque ele tá passando 4 dias aqui com a minha família. Nesses 4 dias, teve um desses dias que eu fui fazer uma prova na universidade e ele ficou com a minha família. Ele foi turistar com o Arthur, Nicolas e Carla. Então, eu tava, bom, beleza. É um sinal de que, né?
o negócio vai ser sério. A gente não tinha tido ainda a conversa, a gente não tinha esclarecido muitas coisas, mas eu pensei, beleza, quando o povo fosse embora, eu vou chamar Pedrito pra conversar e a gente, só pra oficializar, porque na minha cabeça estava certo, né? Aí, até tomar uma aguinha. Beleza, o povo foi-se embora, eu chamo Pedrito pra conversar e dizer, e aí, tipo, que a gente, praticamente, e aí, bora oficializar isso aqui? E ele, então, eu não tô procurando nada sério, gente, eu não tô procurando nada sério, eu acabei de chegar na França, eu saí de um relacionamento faz pouco tempo, nos Estados Unidos, eu não sei, eu estou confuso, história de estar confuso, e eu, rapaz, aí meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu, porque eu tava jurando que a gente tava num relacionamento. A gente se via toda hora, se falava toda hora, enfim. Aí eu disse, tá, então, nesse caso, como eu já tava muito envolvida, eu disse, eu acho melhor a gente parar de se ver, porque eu quero algo sério, e você não quer, então, acho melhor a gente parar de se ver. Beleza, a gente parou de se ver. Mas aí, gente, se preparem, é agora que vem é agora que a humilhação vem. 2 semanas depois, a gente parou de se ver, eu sofri. E olha que eu já sofri horrores. Isso a gente se conhecia fazia, tipo, um mês, sei lá. Fazia pouquíssimo tempo. Mas eu, garota emocionada que sou, né? E aí, mandei uma mensagem pra ele, depois dessas 2 semanas, perguntando se a gente podia se encontrar pra conversar. Conversar o quê, né? Mas chamei e ele disse, beleza, bora, eu vou. Fomos. Chegamos nesse bar, lembro como se fosse hoje. E eu, gente, simplesmente fiz um pitch. Basicamente, só faltou o PowerPoint, só faltou os slides. Assim, com os dados do porquê a gente deveria namorar. Ai. E aí, o pior, viu, gente? Que ele assinou o contrato, viu? Venda concluída com sucesso. Ele assinou o contrato de namoro e eu lembro que ele até teve um momento que ele disse assim, I think I actually missed you in these last 2 weeks. Ai, Jesus, Pedrito. Enfim, começamos a namorar nesse dia. Foi passando o tempo, a gente viajou pra Barcelona juntos, assim, nem muito tempo, acho que a gente ficou juntos, tipo, 4 meses. Mas vai ter moída ainda nessa história. Foi passando o tempo e a gente viajou pra Barcelona juntos. Mas em Barcelona ele já começou a ficar um pouco esquisito. E depois desses 2 meses, depois, sei lá, é porque eu também não lembro mais quanto tempo. Mas depois de um tempo ele começou a ficar esquisito. E... Só ver aqui, temperatura desse telefone. Não, tá bom. Começou a ficar esquisito e eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, né? A pessoa sente quando a pessoa começa... Quando fica distante. E eu dizia às minhas amigas, gente, Pedrito tá esquisito. E as meninas diziam, mulher, isso deve ser coisa da tua cabeça. Não é, gente. A pessoa sabe, a intuição, siga. Inclusive, teve um dia que ele foi conhecer os amigos dele dos Estados Unidos estavam aqui. Uma história dessa. E eu me convidei pra ir, porque ele não me convidou. Outra vez que eu tive que implorei pra eu ir conhecer os amigos dele. Eu fui, mas foi uma torta de climão, porque ele não queria que eu estivesse lá. Eu tava vendo que ele não queria que eu estivesse lá. Enfim, gente, eu sei que depois disso, 2 dias depois desse encontro com os amigos, ele veio dizer que queria tirar um tempo, queria um break. E assim, eu não sei o que vocês acham disso, vou deixar vocês falarem nos comentários. Eita, meu Deus. Teve um vento aqui, quase derruba a casa. Mas eu não sei o que é que vocês acham disso, de take a break, mas eu não sou muito desse time aí, não. Pra mim é tudo ou nada. E aí eu disse a ele, queridinho, ou você está in ou você está out. E ele disse, então, queridinha, eu tô out. E tchau, a gente terminou. Ave Maria, eu sofri, garota emocionada, como eu disse, garota emocionada que eu sou. Sofri horrores. Eu lembro que eu liguei pra mamãe. Na primeira semana, né, depois do término do namoro, eu liguei pra mamãe, morrendo de chorar. Passei o dia todinho que Deus deu, isso foi num domingo. Chorando, ela tava numa festa com uma amiga no Brasil. Ela colocou o celular assim, apoiado na mesa. Ela bebendo com o amigo, o celular apoiado na mesa. E eu, só fazia chorar. Chorei o dia todo, passei o dia todo no telefone. Obrigada, mamãe, por esse momento. E aí, beleza. Isso foi logo antes do Covid, né? Covid começa, o bonitinho do Pedrito vem falar comigo, perguntando como tava minha família, se eu tava bem, onde eu tava em Paris, e se eu já tinha conseguido outro apartamento, porque o outro eu só tava morando 2 meses, né? Enfim, me mudei de apartamento, ele veio perguntar como foi, não sei o quê. E aí, a gente começou a conversar de novo. Quando a gente começou a conversar de novo, obviamente os sentimentos começaram a ressurgir.
Mas eu disse, ó, que é isso, meu amorzinho? Essa conversa aqui, esse chit-chat que a gente tá tendo, é você tentando resgatar o namoro, o que é isso? Essa conversinha. Porque pra ficar de conversinha de palhaçada, né? E era só de conversinha de palhaçada. De novo ele disse, ai, não quero namorar, não sei o quê, ainda a gente tô falando só de amizade, não sei o quê. Então eu disse, ó, então se for pra ficar de conversinha, melhor a gente parar de se falar, porque obviamente me dava esperança de que a gente ia voltar, né? E aí a gente parou de conversar. Beleza, parou de conversar. Quando foi em meados de junho, eu acho, de 2021, ele veio falar comigo, pedindo pra gente se encontrar, arrependido, dizendo que queria muito me ver, que... Eu nem lembro direito o que foi que ele disse, mas eu lembro que ele disse, eu queria tentar de novo, blá, blá, blá. Eu já tinha superado, assim, eu já não tava muito afim, mas eu fui mesmo assim. Eita, eu esqueci de contar uma parte. Meu Deus, gente, é porque eu vou contando e esqueço de contar as histórias. Mas tudo isso, ainda tive que implorar. Quando eu tive que implorar ele pra namorar comigo, ainda teve outra história nesse meio, que foi quando a gente tava quando a gente tava no meio de um balacobaco, ele disse que me amava. E depois de uma semana, ele disse a mim que que tava no calor da emoção, e que no calor da emoção disse que me amava, mas que não era mesmo isso, que ele não estava pronto ainda pra dizer isso. E lógico, quando ele disse que me amava, eu disse que amava de volta, né, gente? Então, quando ele disse, o que é que eu ia fazer? Dizer também? Ai. Enfim. Então, quando ele veio todo arrependido, pedindo pra se ver de novo, logicamente que minha confiança nele era zero. Eu tinha implorado pra ser namorada dele. Depois de ter implorado pra ser namorada dele, o cabo disse que me ama. Depois diz. Depois, pede pra take a break. Take a break. Virou um break, de verdade. Depois, fica de conversinha no Covid, ainda não queria namorar. Pelo amor de Deus, né, gente? Então eu já tava, eu fui realmente, mas por talvez carência mesmo, talvez por ter gostado dele voltar, de me sentir validada, do que qualquer outra coisa. É tanto que a gente se viu em junho, a gente ficou. Eu realmente dei corda a ele, que isso realmente foi ruim da minha parte. Eu dei corda mesmo sabendo que eu não ia continuar. Dei corda, mas aí disse a ele, não vai estar rolando. Depois de uma semana. E, minha gente, a gente teve uma briga horrorosa, super feia. Ele disse que foi manipulado, que eu usei ele. Enfim, realmente foi ruim da minha parte eu ter feito isso, porque eu dei corda a ele, dei a entender que eu queria reatar o namoro também, e depois eu disse, na verdade não quero. Eita, meu Deus. Beleza. Isso foi em junho. E ok, a gente terminou eu bloqueada do WhatsApp dele, ele me bloqueou. E assim ficou bloqueadíssima. E beleza. Quando foi em novembro, eu estava em Berlim, na casa dos meninos, de Arthur e Nicolas, eu recebo uma carta de 6 páginas dessa criatura, por e-mail. Ele escreveu à mão, mas como ele não sabia se eu estava em Paris, ele não mandou por correio. Ele escaneou, gente. Pedrito, ele escaneou e me mandou por e-mail. Obviamente eu não vou ler a carta pra vocês, né, porque isso é muito pessoal, mas na verdade eu até queria, mas eu não vou fazer isso porque é muito, isso aí já seria um pouco demais, né. Mas enfim, gente, a carta era basicamente dizendo que ele estava que apesar da nossa última interação ter sido a briga feia que a gente pegou e ele me acusar de ser manipuladora, etc e tal, que ele estava sentindo muito a minha falta, de que ele nunca tinha conhecido uma pessoa como eu. Minha gente, declaração assim, amor da minha vida, o que eu fiz, estou muito arrependido, não consigo superar o fim do nosso relacionamento. E eu assim, Jesus. E eu respondi de volta, dizendo a ele, eu disse, amore, meu amorzinho, Pedrito. Eu disse, gato, todas essas coisas que eu disse a vocês, né? Tive que implorar pra ser sua namorada. Você disse que me amava. Depois teve a história do Covid. Assim, relatei tudo em outra carta e reenviei pra ele de todos os meus sentimentos. E pronto. Não reatamos o namoro. Mas enfim, isso tudo, e agora vem a parte profunda, pra dizer que essa foi a minha primeira história, como eu disse, de uma série de padrões que se repetiu depois, até muito recentemente, que provaram que
até que ponto até onde você vai pra manter uma pessoa na sua vida. Tipo, literalmente eu implorei pra uma pessoa ficar na minha vida e obviamente que isso não ia funcionar. Eu implorei por amor, tipo, eu me diminuí pra poder caber nas expectativas dele. Não aceitei de que ele não queria um relacionamento. Quando uma pessoa diz a você, eu não quero estar no relacionamento, acredite, eles realmente não querem. Tipo, não é o seu papel convencer a pessoa a mudar de ideia. A pessoa não quer relacionamento, pronto. Se você quer, siga a sua vida. E também que isso esteja esclarecido logo no início. Eu sou do time esclarecer logo no início o que é que a pessoa está procurando. E que se a pessoa disser, ai, não sei, estou confuso, não sei o quê, esteja consciente disso e você decidir continuar com essa pessoa. Mas, na minha experiência, quando uma pessoa diz eu não quero um relacionamento, a pessoa realmente não quer um relacionamento e ela não vai ser convencida otherwise. Nas conversas profundas que a gente vai ter dessa história, é que até que ponto a gente vai, até que ponto a gente deixa a carência dominar as nossas escolhas, porque eu, basicamente, como eu disse, eu implorei pra uma pessoa ficar na minha vida, eu implorei por amor, que isso é uma coisa que não se faz. Quando a pessoa, ela diz que não quer alguma coisa séria, acredite. Quando a pessoa diz que não quer a mesma coisa que você, isso já é um sinal de desalinhamento. Então, obviamente, essa história não ia dar certo. Poderia dar certo, mas as probabilidades eram muito pequenas, porque a gente já começou desalinhados. Então, não, a gente já começou desalinhado. Então, é isso, gente. Não aceitar migalhas de amor. A gente merece muito mais. A gente merece uma pessoa que esteja alinhada com os nossos objetivos. Apesar de, na época, hoje eu vejo com olhos muito diferentes. Claro, eu tinha 19 anos. Acho que na época eu nem sabia o que eu queria. Eu não sabia que tipo de relacionamento eu estava buscando. Tinha muitas questões na época, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi a primeira experiência que me colocou no caminho de healing e nesse caminho de descobrir quais eram as questões que eu estava desalinhada comigo mesma. O que da minha relação estava faltando. O que era isso que não estava preenchido dentro de mim, da minha relação comigo mesmo, que eu estava terceirizando para alguém. Esse carinho, esse afeto, tudo isso. Tudo que a gente deposita, obviamente, relações são uma troca. Você não tem como lidar tudo. Vai sempre ser uma troca, mas que isso não seja de forma que você se perca ou que você aceite muito menos do que você merece. E do que você quer, enfim. Então é isso. Vão ter histórias, outras humilhações ainda virão, porque a vida é isso. Dias de luta, dias de glória, dia de humilhação. Espero que de não humilhar ninguém, mas de humilhação da gente mesmo. Mas é isso, acho que a lição dessa história é essa, assim como vai ser essa mesma lição em outras histórias, mas que se apresentaram de maneira diferentes. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu pitch de vendas e dessa história. E fiquem ligados que daqui a pouco tem mais história de La Bandita. Beijo e até a próxima.